Ramana Maharshi. O seu dever é ser, e não ser isso ou aquilo. Eu sou o que sou. Resume toda a verdade. E o método é a quietude. O eterno só não é reconhecido como tal devido à ignorância. Logo, a ignorância é o obstáculo. Livre-se dela e tudo estará bem. A ignorância nada mais é que o pensamento eu. Descubra sua fonte e ele desaparecerá. O que não deve acontecer não acontecerá, não importa quanto você deseje. O que deve acontecer, acontecerá, não importa tudo o que você faça para evitar. Deve-se praticar até que a mente atinja, sem esforço, um estado onde inexistam o eu e o meu. Para o iluminado, todos os estados e ações são a mesma coisa, pois ele olha a tela. Você precisa se libertar das ideias de que ainda não realizou o eu real. Você é o eu real. Mestra Gangaji. A verdade é que a iluminação não vai lhe dar uma só coisa sequer. Está disposto a suportar essa verdade? Se estiver, você está livre. Se não estiver, sua mente ainda está presa a alguma coisa que você espera que vá lhe dar liberdade. O desejo de liberdade, amor, verdade ou Deus não é um problema. Meu mestre, Papaji, dizia que se você deseja a liberdade acima de tudo mais, este desejo em si aniquilará todos os outros desejos. E isso é verdade. Este desejo engole todos os outros desejos. Eu encorajo você a investigar realmente a sua própria mente e verificar se há alguma imagem de verdade, de liberdade, de iluminação ou de Deus. Se houver uma imagem, experimente o seguinte: largue-a. Eu convido a investigar a possibilidade de descobrir a liberdade completa e absoluta. Quando estiver pronto, você tem plena capacidade de reconhecer que a liberdade está aqui e você pode realmente viver sua vida a partir dessa descoberta. Percorra todo o caminho até o coração do puro ser, não para se livrar de alguma emoção, não para dramatizar ou glorificar alguma emoção, mas para descobrir o que cada emoção exige para morrer para quem você pensa que é, antes que morra quem você pensa que é. Como seres humanos, somos treinados a mentir. Mentir é uma parte importante da sobrevivência. Estar disposto a dizer a verdade é arriscar perder tudo. A verdadeira inocência é a capacidade de experimentar diretamente o que está aqui e agora. Em vários lugares onde falo com as pessoas, ouço sempre a declaração: eu quero a verdade, Deus, a realização mais do que qualquer coisa. Por que não encontro isso? Quando você honestamente quer a verdade, Deus e a realização mais que qualquer coisa, você percebe que isto já está aqui.
Mestre Satya Prem. Lanço um desafio. Abandone toda a sua história. Largue mão daquilo que considera imperfeito e me prove que você não é perfeito. Permaneça incólume. Exerça sua natureza. Você não é quem pensa que é. A sua natureza é observação. Observe. A observação é totalmente imparcial, nem aceita, nem rejeita. No momento em que aceito, eu elevo. No momento em que rejeito, eu rebaixo. Observe. O que está acontecendo agora que não deveria? Um mestre direto, com uma proposta radical, o conduz a uma viagem vertiginosa ao mundo do questionamento correto. Não há como não se render à verdade contida em seus ensinamentos. Você está livre e não precisa tentar ser feliz. Veja que felicidade. Lama Pema Chodron. O importante não é tentar mudar. Para meditar, não é preciso descartar quem somos para ser uma pessoa melhor. O importante é cultivar o apreço por quem já somos. O fundamento de toda a prática somos nós mesmos, ou eu, ou aquilo que somos agora, tal como somos. Este é o fundamento de toda a prática. Somos o objeto da nossa observação e vamos passar, com muita curiosidade e interesse, a nos conhecer. Um ótimo relacionamento conosco mesmos resulta em aquietarmos, o que não quer dizer que vamos deixar de correr, pular e dançar. Quer dizer que não existe compulsão. Paramos de trabalhar demais, comer demais, fumar demais e seduzir demais. Em resumo, paramos de causar o mal. Quero dizer que a nossa verdadeira natureza não é um ideal a ser realizado, mas sim exatamente o que somos agora, e é por ela mesmo que vamos festejar e cultivar o nosso apreço. É o momento de relembrar como a vida humana é preciosa e a sua duração incerta, de nos conscientizarmos da preciosa oportunidade que temos de travar uma profunda amizade conosco mesmos. Você também pode se sentar em silêncio e simplesmente considerar quem você é e, de uma forma muito suave e precisa, permanecer ao seu lado, aprendendo como aceitar plenamente como você está, renunciando à tendência de se fixar em qualquer coisa ou ideia ou permanecer enraizado numa só posição. O caminho espiritual não tem nada a ver com o paraíso, com chegar finalmente ao céu. Na verdade, esse modo de encarar a vida é que nos mantém felizes. Nisargadatta Maharaj. Você observa o coração sentindo, a mente pensando, o corpo agindo. O próprio ato de perceber mostra que você não é o que você percebe. O percebido não pode ser percebedor. O que quer que você veja, ouça ou pense a respeito, lembre-se, você não é o que acontece. Você é aquele para quem isso acontece.
Como você não pode ver sua face, mas somente seu reflexo no espelho, assim você pode conhecer somente sua imagem refletida no espelho de pura consciência. Veja as impurezas e remova-as. A natureza do espelho perfeito é tal que você não pode vê-lo. O que quer que você veja serão sempre impurezas. Dê as costas para elas, abandone-as, aperceba-se delas como não desejadas. Todas as percepções são impurezas. Recuse todos os pensamentos, exceto um, o pensamento eu sou. A mente vai se rebelar no começo, mas com paciência e perseverança, ela vai ceder e permanecer quieta. Além disso, o que você realmente quer? Não é perfeição, você já é perfeito. O que você busca é expressar em ação aquilo que você é. Para isso, você tem um corpo e uma mente. Tome-os em suas mãos e faça-os servi-lo. Na realidade, você nunca nasceu nem morreu, mas agora você imagina que você é ou tem um corpo, você pergunta o que fez surgir esse estado. Dentro dos limites da ilusão, a resposta é: o desejo nascido da memória atrai você para um corpo e faz pensar como se fosse uno com ele. Mas isso só é verdade de um ponto de vista relativo. De fato, não há um corpo ou um mundo para contê-lo. Há somente uma condição mental, um estado de sonho, fácil de ser disperso, questionando sua realidade. Papaji. Felicidade é permanente, ela sempre está lá. O que vem e vai é a infelicidade. Se você se identifica com o que vem e vai, você será infeliz. Se você se identifica com o que é permanente e está sempre lá, você será feliz em si mesmo. Raiva é uma das minhas boas amigas. Ela está sempre lá quando eu preciso dela para tratar de algum negócio. Ela é muito útil. Ela faz seu trabalho sem perturbar-me e depois sai de cena até que precise novamente. Buda tentou todos os tipos de meditação e tapas, disciplina, antes de chegar à cidade de Bodh Gaya, mas ele não teve nenhum resultado. Quando se sentou embaixo da árvore Bodhi, tudo o que ele tinha era uma firme determinação de que não iria se mover antes de alcançar a iluminação. Foi a sua determinação em ser livre que conseguiu sua liberdade, e não uma prática anterior. Todas as atividades que um corpo executa são pré-determinadas. A única liberdade que você tem é escolher não se identificar com o corpo que está executando as ações. A iluminação não acontece no tempo, ela acontece quando o tempo para. Tudo a que você é apegado, tudo que você ama, tudo que você sabe algum dia irá embora. Saber isso e que o mundo é a sua mente, onde você cria, brinca e sofre, é conhecido como discriminação. Discrimine entre o real e o irreal. O conhecido é irreal e vai ir e vir.
Então fique com o desconhecido, o inalterável, a verdade. Muji. Tudo que eu aprendi veio depois de mim. Quem sou eu antes de tudo isso? Os pensamentos são aleatórios. Você está meditando, paz, e então vem pizza. E depois disso, sim, eu tenho que enviar um e-mail. Eles são aleatórios, mas assim que eles surgem, alguns pensamentos da mesma frequência se juntam e o processo de pensar começa. Na verdade, é totalmente automático, mas por causa da identidade de que isso sou eu, alguns tipos de pensamentos se tornam sazonais. Eles vão continuar, porque eles ganham serviço de 5 estrelas. Então, primeiro, encontre a si mesmo. Chegue ao completo reconhecimento, à clareza irrefutável, e então você pode desfrutar dessa atividade. Então, o amor estará fluindo a partir de você. E quando você vir outros seres, não se importará com as diferenças das histórias. Você vai olhar diretamente para esses seres e saber que vocês são um. Isso não é apenas comunicação, mas comunhão. A felicidade pessoal vai e vem. A pessoa vai e vem. O sentido de ser uma pessoa vai e vem. E por isso, qualquer coisa a que a pessoa se agarra também vai e vem. Porque a pessoa não é uma coisa estável. A pessoa, em si mesma, é uma ideia. Ao dizer isso, eu não sei quão profundo isso entra em vocês. É por este motivo que eu não confio em ensinamentos. E eu não confio também em aprender, mas experiências. Mas o que você descobre, porque você experimenta, isso é algo. Você diz que a felicidade vai e vem, e toda e qualquer outra emoção e sensação vai e vem. Existe qualquer emoção que venha e fique? Existe qualquer coisa na tua vida inteira que veio e ficou? Tudo vem e vai. Rumi. Poemas da Consciência. Faltam-te pés para viajar? Viaja dentro de ti mesmo e reflete como a mina de rubis, os raios de sol para fora de ti. A viagem conduzirá o teu ser, transmutará teu pó em ouro puro. Morre agora, morre neste amor. Quando morto estiveres, nova vida receberás. Morre agora, morre. Não temas esta morte, pois todos hão de elevar-se da terra e tocar os céus. Morre agora, morre. Liberta-te de vez da alma carnal. Ela é a grade, tu é o prisioneiro. Toma a ferramenta e cava o chão da prisão. Quando dela tiveres escapado, serás príncipe e rei. Morre agora, morre diante do belo rei. E quando morto estiveres, ante tal majestade, hás de tornar-te insigne senhor. Morre agora, morre, e remove esta nuvem. Quando saíres de trás dela, serás radiante lua cheia. Silêncio, faz silêncio. O silêncio é o sinal da morte. Em nome da vida, não fujas do que guarda silêncio.
Sofreste em excesso por tua ignorância. Carregaste teus trapos para um lado e para outro. Agora fica aqui. Na verdade, somos uma só alma, tu e eu. Nos mostramos e nos escondemos, tu em mim, eu em ti. Eis aqui o sentido profundo de minha relação contigo, porque não existe entre tu e eu, nem tu. Se alguém lhe perguntar como se desvela a mais perfeita sensação do gozo, eleve os olhos e diga assim: e quando alguém mencionar a graça do céu noturno, suba no telhado, dance e diga assim? Se alguém quiser saber o que é o Espírito ou a essência de Deus, incline a fronte em sua direção, mantenha o rosto colocado assim. E quando alguém evocar a velha poesia das nuvens que aos poucos encobrem a lua, afrouxe pouco a pouco os nós da túnica. Assim, se alguém quiser saber como Jesus levantou os mortos das tumbas, não tente explicar o milagre. Beije seus lábios, assim. E quando alguém perguntar o que é morrer por amor, faça um sinal aqui. Se alguém quiser saber quão alto é, hesite e meça com seus dedos os espaços entre as rugas da tua testa. Deste tamanho, a alma, às vezes, larga o corpo e então retorna. Se alguém não acreditar, volte para minha morada. Assim. Quando os amantes sussurram, estão contando a nossa história. Assim. Quando alguém perguntar o que há de se fazer, acenda a vela em suas mãos. Assim. Eckhart Tolle. Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser se torna consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podemos dizer que a presença significa consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que precise entender antes de conseguir se tornar presente. Jenny Simon perguntou: as pessoas ao seu redor devem pensar que você é um pouco lunático. Em sua experiência interior, você nunca questionou o que aconteceu? E Eckhart responde: não. Era tão claro que não havia nenhuma pergunta sobre uma realidade que era tão óbvia. Uma vez eu disse que mesmo se estivesse encontrado o Buda e ele me apontasse, não é isso, eu diria: que interessante mesmo, Buda, pode estar errado. Isto não é algo do ego, é só para deixar claro como essa realidade é tão óbvia que nenhuma questão mental, nenhuma pergunta adiantaria. Por exemplo, se alguém me desse uma maçã e dissesse, não é uma maçã, eu diria, não, eu sei que é. Não busque nenhum outro estado além daquele que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega.
Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende de as coisas serem boas ou ruins. E quase paradoxal, mas, como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da sua vida, as formas externas tendem a melhorar consideravelmente. Mestre Aurobindo, o que você tem que transcender e o que em você tem que tornar-se? Aqui não deveria haver nenhum erro. O erro de não conhecer a si mesmo é a fonte de todas as suas tristezas e a causa dos teus tropeços. Seja livre em si mesmo, portanto, livre de sua mente, livre em sua vida e em seu corpo, porque a consciência é livre. Seja uno com Deus e com todos os seres. Vive em si mesmo e não no seu pequeno ego. Toda união entre as criaturas é essencialmente um reencontro consigo mesmo, uma fusão com aquele do qual nos separamos. É uma descoberta de si mesmo nos outros. Vocês não fazem ideia da vastidão que existe dentro de vocês. Este corpo parece pequeno, mas ele é a imagem do universo inteiro. Neste corpo existe um sol 1000 vezes mais brilhante que o sol externo.